prazer e uma honra estar aqui. Acho que esse vídeo retrata um pouco da história da organização, mas antes de qualquer coisa eu quero me apresentar de uma forma um pouco mais profunda para que a gente se conecte ainda mais. Afinal de contas, esse o Tech Woman é um evento sobre conexão. Então, eu sou Amanda, eu tenho 36 anos, eu sou bisneta de uma mulher incrível, neta de uma outra mulher extraordinária e filha de uma mulher muito forte, favelada, e que me pariu dentro de uma favela também, dentro de um barraco de favela. Eu sou mãe atípica, eu tenho um filho de 4 anos que é autista, que é um presente na minha vida, apesar dos desafios que eu vivo, não deixa de ser o presente, o amor da minha vida. E eu nasci em um barraco de favela, e eu cresci vendo minha mãe fazer uma refeição para que eu e minhas 3 irmãs pudéssemos fazer 2, via a enchente levar tudo de dentro do barraco que nós morávamos. Era um barraco feito de papelão, de lona e de madeira. Aos 3 meses de vida eu fiquei muito doente, eu peguei uma gripe muito forte, minha mãe não tinha recurso para fazer inalação, então ela improvisava, colocava a água para ferver dentro de uma bacia e colocava a gente para respirar aquele vapor que subia, que funcionava como inalação. E um dia ela pediu para o meu pai fazer essa inalação. Eu tinha 3 meses, não era 3 anos, e o meu pai cochilou comigo no colo, eu caí com o rosto dentro da água fervendo. Eu fiquei internada 22 dias, eu tive 3 paradas cardíacas, e os médicos chamaram a minha mãe depois desses 22 dias de internação e começaram a preparar a minha família para a minha morte. A minha mãe disse: doutor, eu entendo que você está fazendo o seu papel de dizer aqui que minha filha não vai sobreviver porque o acidente foi grave. Afinal de contas, ela não está mais mamando, ela ficou desnutrida porque deu queimadura de 3º grau, mas eu, enquanto mulher favelada, minha mãe disse para o doutor: tem uma coisa para dizer para você, que lá na favela onde eu moro, falta tudo, mas não falta fé. E aí ela voltou para a favela, se juntou com 80 mulheres da favela. Ela não fez critério ou seleção de religião. Cada mulher, dentro da sua crença, subiu. Elas subiram todas juntas, coletivamente, para a porta do barraco onde nós morávamos. Uma pegou o meu sapato, a outra pegou um pedaço do meu cabelo, a outra pegou meu vestido, a outra pegou uma foto, e elas ficaram por quase 10 horas juntas, rezando na porta do barraco onde nós morávamos. O resultado no dia do seguinte é que eu despertei, é que eu voltei. Então, é a primeira grande prova da minha vida do poder que existe quando um grupo de mulher resolve se juntar para fazer algo extraordinário acontecer. Ela tem a capacidade não só de dar a vida, mas juntas de trazer a vida de volta. Ela tem a capacidade de colocar outras meninas e mulheres que estão à mercê da sociedade para brilhar. Ela tem a capacidade, elas têm, quando se juntam, de fazer um evento como esse. Afinal de contas, esse aqui é um evento que foi promovido, pensado por mulheres e para as mulheres. E uma salva de palmas, inclusive, para as meninas que organizaram esse evento, que isso aqui é coisa de primeiro mundo. É isso que acontece quando mulheres se juntam. É isso que acontece quando mulheres falam: vamos juntas. Esse é o poder. E esse é um poder que ninguém pode tirar de dentro de nós. Mais tarde, a minha mãe resolve ir embora para o interior de São Paulo, que ela queria tentar uma vida melhor. Logo nós percebemos que nós estávamos morando em um bairro dominado pelo alto índice de tráfico de droga, prostituição, exploração sexual, e minha mãe precisava trabalhar.
ela estava com medo, sem alternativa, matriculou a mim e as minhas 3 irmãs, eu sou a irmã mais nova, em um projeto social. E nesse projeto social eu conheci uma professora de música, de tambores, de maracatu, chamada Valquíria. E eu vi a minha vida ser transformada por meio da música que vinham das salas de aula desse projeto social. Então eu cresci, me tornei mulher, musicista, empreendedora social e resolvi multiplicar o impacto. Eu quis fazer pela vida de outras meninas e mulheres vindas da mesma realidade que a minha, aquilo que foi feito pela minha vida. A minha vida foi transformada, então eu sentia um chamado forte e profundo para transformar. É desafiador? Com certeza absoluta. A cena mais complexa que eu vivi durante esses anos foi a cena de ter que fazer o reconhecimento de um corpo que estava enterrado num canavial há 8 dias, de uma menina de 15 anos. Trabalho como esse requer que você esteja conectada com uma rede de outras mulheres que vieram da mesma realidade. Quem é a pessoa mais incrível e extraordinária para contribuir para que outras mulheres saiam da violência? Quem saiu de lá? Quem é a pessoa mais incrível para inspirar e contribuir para que outras meninas e mulheres saiam da pobreza? Quem saiu da pobreza? Então, eu sempre faço uma pergunta onde eu vou. Nós temos um poder, todas nós. E a primeira coisa que a gente precisa compreender através desse autoconhecimento é que poder é esse. Veja bem, você consegue, e aí fica para você refletir. Se eu perguntar hoje, se eu disser muito prazer, quem é você? Você consegue dizer quem você é sem dizer o que você tem? Você consegue? Quem você é? A gente começa a falar da nossa formação, da nossa experiência, dos nossos títulos. Eu tenho títulos importantes, Forbes, ONU, isso é muito importante. Mas isso eu conquistei, mas eu já era algo antes. E eu tive que descobrir isso, porque isso ninguém tira de mim. Isso é uma coisa que te dá segurança para você ter autenticidade e fazer as suas escolhas independente do que acontecer. Sabe a resiliência? A gente tem que dar um passo acima da resiliência e ser antifrágil. Que não é a capacidade de continuar, é a capacidade de sair melhor, depois que você tomou uma chabuletada. O acidente que eu vivi me deixou cicatriz por todo o rosto. Depois, se vocês chegarem mais próximo, vocês vão ver, eu estou maquiada. Eu não mexo na minha cicatriz, e se eu quiser hoje, eu posso mexer, eu posso fazer qualquer procedimento, porque ela é o meu maior poder. Um dia minha mãe falou para mim, você tem que entender, Amanda, que essa cicatriz no seu rosto, que os meninos da escola tiram o sarro de você, fala isso, fala aquilo, ela existe para você ser inconfundível. As pessoas não vão te confundir com ninguém. E aí eu pergunto para você, qual é a cicatriz que você tem de ordem física ou emocional que te torna inconfundível? Você precisa responder para você mesmo todos os dias, você é única em quê? Você é única em quê? O que é que só você faz? Que só você tem, que só você adquiriu? Onde mora o seu poder? Eu queria dizer para vocês que na Nação Valquírias, na organização, nós mapeamos, através das evidências, quais são os poderes que moram e que habitam dentro de todas as meninas e mulheres.
nós não fazemos nada para as meninas e para as mulheres, nós fazemos sempre com as meninas e com as mulheres. E nós desenvolvemos uma metodologia que mostra, mapeado por elas, 8 anos estudando isso, para elas conseguirem responder quem elas são. Porque quando a gente fala de pobreza, a gente vê um barraco de favela e a gente entende, visualmente falando, que aquilo é uma crise econômica. Olha, coitada, a pessoa que mora aqui está pobre. Mas a crise econômica, olha, é uma crise, ela é temporária, ela pode ser temporária. A crise só existe porque a ausência de algo está presente ali. Então, iniciamos uma construção há 8 anos que evidenciou que a pobreza é uma coisa e a pobreza feminina é outra. E eu não vou falar tecnicamente em feminização da pobreza. Porque quando você pergunta para uma mulher da periferia o que é feminização da pobreza, ela não sabe responder. Sabe aquela história, nada de nós sem nós? As pessoas precisam parar de criar terminologias, metodologias, coisas que vão contribuir para o processo de superação da pobreza sem estar na mesa quem de fato passou pela pobreza ou estar lá. O que ficou evidenciado? A pobreza feminina, ela tem 3 dimensões. Ela se manifesta economicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quando as pessoas trazem uma solução só de viés econômico, dificilmente a gente consegue sair completamente daquele lugar. Porque nós temos 3 corpos que habitam em nós. O corpo físico, que é o que produz, ele que produz dinheiro, ele te dá velocidade e produtividade, ele te faz levantar todos os dias. Você tem o corpo emocional, a sede das emoções, que vai trabalhar com o mental. E você tem o corpo espírito, que é onde mora o seu eu. Eu não estou falando de religião, estou falando de fé. Lembra a força das mulheres que foram lá para a porta do barraco? Fé. Você tem fé em quê? Porque se você não tiver fé primeiro em você, quem é que vai botar fé em você e no teu negócio? Quem é que vai dizer, eu acredito, eu boto fé? Toda mulher que conseguiu algo de extraordinário, ela primeiro teve fé nela mesma. Primeiro ela se reconheceu num lugar de protagonismo. Primeiro ela olhou para aquilo que paralisava ela. E aí eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. Vocês vão fechar os olhos. Por 1 minuto, relaxa, desliga, mas nós vamos ir para um lugar que eu vou precisar mexer nisso, para vocês descobrirem onde mora o poder de vocês. Vocês vão voltar lá naquela cena da menina ou da adolescente que viveu uma experiência terrível. Aquele momento que você procurou alguém para te ajudar e você se viu sozinha. Você era uma menina, você estava sozinha. Você olhava para o lado e pensava, mas se eu falar para minha mãe, ela não vai acreditar. Mas se eu falar que está doendo, vai falar que eu estou com frescura. E aí você segurou isso. Você tomou isso para você. E isso te pega.
Isso, se você não olhar, te segura. Pode abrir os olhos. Vocês foram na cena? Tem que voltar lá várias vezes para dizer para a sua menina que hoje ela não está sozinha, ok? Que hoje ela tem você, uma mulher forte e poderosa, e que ela não precisa temer a mais nada, porque hoje ela tem você, que é a maior defensora dos sonhos dela. É um negócio que mexe e que faz a gente chorar, como eu estou vendo as meninas, porque mexe. E quando eu fui mexer nisso em mim, eu falei, meu Deus, eu quero fugir daqui. Mas fugir não vai adiantar. É olhar, lembra da pobreza emocional? Ela se manifesta ali, a gente perde velocidade na nossa produtividade, porque nós estamos afetadas emocionalmente. Então, meu conselho aqui de hoje, primeiro, terapia, psicologia, bem-estar, tempo com você, mexe na sede das emoções, olha profundamente para quem você é. Aí você vai descobrir onde mora o seu maior poder. E o teu poder, ele está diretamente ligado à sua conexão com o seu eu interior. Vai buscar essa menina. Vai buscá-la. Busca ela. Gente, muito antes de eu ter qualquer título, viver qualquer experiência extraordinária, eu passei pelo processo de resgatar a minha menina. E foi difícil. E foi complexo, porque era dolorido. Toda a pobreza, todos os desafios, a minha irmã mais velha sendo abusada, a minha irmã, a outra buscando o pai, a gente tudo numa situação de muita pobreza. Eu me via naquele buraco, e depois na fase adulta, as pessoas me chamavam para falar, ou para dar, Amanda, vem contar a sua história. Eu não ia, e eu vou contar detalhadamente o porquê que eu não ia. Todas as vezes que eu saía para o recreio, olha, veja se você não vai identificar isso na sua vida. Todas as vezes que eu saía para o recreio na escola, os meninos diziam, fica longe dela, ai, essa cicatriz dela é sarna, ai, ela é horrorosa. Quando eu estava em qualquer lugar que tinha mais de 30 pessoas, eu me via no recreio. Por exemplo, eu estar aqui foi muito trabalho com a minha menina interior nos palcos que eu subo hoje. Porque todo lugar onde tinham muitas pessoas, o meu inconsciente ia lá e fazia conexão diretamente com o meu trauma. Então eu chegava no lugar e falava, eu quero ir embora. Falar não significa ter voz. Tratar o trauma é trabalhar para que você tenha voz. Porque você merece ter voz. Isso que você viveu agora, e tantas outras coisas, que você se reconectou, olhou para o que doeu, é o patrimônio mais caro que você tem. É a sua história. E você precisa ressignificar essa história para conquistar tudo aquilo que você sabe que veio para você e que é para você. Se você sonha com algo, é porque você pode realizar. Isso daqui que acontece, está acontecendo aqui hoje, alguém sonhou, certo? Um dia alguém falou, nossa, e se? E aí precisou ressignificar muitas coisas, porque nós estamos no Brasil, minhas queridas. O Brasil é uma terra onde você vai fazer reuniões, e eu vou contar uma experiência amarga que eu tive em São Paulo.
Eu fui fazer reunião com um empresário para falar da minha organização social, e no final da reunião, estava eu e o cara me agarrou, tentou me agarrar. E eu fiquei por 1 ano e meio sem conseguir voltar para uma sala de reunião. Eu não queria mais fazer empreendedorismo social, porque eu falava, eu vou depender de doação, de mobilização, de sensibilização, fora o que a gente escuta na mesa. Só complementando o que ela está falando? Não, complementando não, eu já falei tudo, você não precisa me complementar. Mas você só consegue chegar nisso depois que você entende quem você é. Porque eu tenho certeza absoluta que todo o cansaço para organizar um evento como esse é recompensado quando as meninas veem várias e várias mulheres e histórias de ascensão social sendo colocadas aqui, certo? Essa é a recompensa. Mas só é possível realizar isso quando você sabe quem você é. Quem é você? Você sabe? Eu vou ficar batendo nessa tecla até o último minuto. Quem é você? Essas dores que você viveu, elas só aconteceram, isso faz parte do processo de ressignificação, para você fazer história, mulher. Para você não ser comparada com ninguém, porque a tua história é única. Você é única. Você precisa contar a sua história, a força do teu negócio, a força da sua produtividade, a força daquilo que você veio deixar de legado no mundo mora na sua história. Mora no que você está construindo. Mas a minha história, ela não é tão impactante. Não existe história que não é impactante, só existe histórias que não estão sendo escritas e contadas. Toda história é. Toda história é. E de mulheres como vocês, como as meninas que organizaram o evento, como a minha história, é mais potente ainda, porque são mulheres que estão buscando, que estão fazendo. Eu vou pedir para você, eu tenho muitas dicas para dar, mas eu vou pedir para você anotar e procurar a jornada do herói. Depois você vai traduzir e colocar a jornada da heroína. Você vai responder na sua casa na segunda-feira essas 12 perguntas e você vai ter um choque de realidade, porque você vai falar, não é possível que essa história que eu estou lendo é a minha. Não é possível que eu sou isso aqui que eu estou lendo, não é possível que demorou tanto tempo para eu entender que é aqui que mora o meu poder. Gente, se a gente for falar de fé, sem falar de religião, nós vamos falar da força espiritual que mora dentro de cada uma de nós. Tem uma história para acontecer para você. Tem algo incrível esperando por você. Aquilo que você procura, também procura por você. Vocês estão aqui porque vieram buscar algo. Vocês vão sair daqui mais forte do que entraram por toda a experiência que vocês viveram aqui. Mas e aí, o que você faz com isso? Isso passa a ser parte da sua história. Histórias mudam histórias. Eu vim aqui hoje para contar a história, a trajetória. Quem é você? Você é única. Sabe, única? Porque a universidade é algo incrível, o estudo é algo extraordinário. Eu conheço 10.000 arquitetas, 10.000 administradoras, isso é formação técnica. Vamos falar sobre histórias humanas, sobre onde mora a sua força. Eu vou perguntar para vocês, deixa eu
vou escolher alguém para participar aqui. Quem pode vir aqui se voluntariar? Vem cá. Adoro mulher na hora. Só uma de palmas para ela, gente. É isso. Tudo bem? Como você chama? Cláudia. Cláudia, eu vou usar você para a gente fazer uma experiência, para a gente lembrar sempre do poder pessoal, do que somos e do que temos. Primeira coisa que eu queria saber, qual a sua cor predileta? Sou o quê? Sua cor. Eu sou parda. A sua cor predileta? Lilás. Lilás. Você sabe o que significa lilás? Inclusive tem muito lilás nesse evento, né? Já li, mas não lembro. Lilás significa eu sou divina. Não é lindo? Eu sou divina. E lembra que a gente falou, você sabe quem você é sem dizer o que você tem? Então, se você se apossa da sua divindade, quem pode te derrubar? Ninguém. Ninguém. Porque eu sou lilás. Porque você é divina. As cores, elas servem para nos dar norte, para nos mostrar quem somos. Então, a gente vem predestinado para ser chamado a atenção para algo. Então, ela é divina. Quem aqui gosta muito de cor de laranja? Olha quantas, eu sou cor de laranja também. Sabe o que é a cor de laranja? Eu sou criativa. E aí, tudo que você for resolver na vida, se você colocar criatividade, você vai fazer qualquer coisa. Quem aqui gosta muito de azul? Gente, tem bastante. Sabe o que é azul? Eu sou expressiva. Eu sou expressiva, mas eu não quero falar. É aí que mora o teu... Ressignifica. Se ainda não está falando, ressignifica aquilo que te machucou, porque a hora que você abrir a sua boca, minha querida, num palco, o palco vai tremer. O azul é coisa de gente que tem história para contar. Lá nas Valquírias, a gente tem um símbolo, eu deveria ter trazido. Nós temos um símbolo que é a coroa. Toda menina e toda mulher, quando chega, ela recebe uma coroa. Ela coloca uma coroa na cabeça. Por quê? Porque a coroa, você só consegue, quando você tem uma coroa na cabeça, você só consegue andar de um jeito, de cabeça erguida. Se você abaixar, ela cai. Ela cai. Então, para qualquer situação que você tenha que resolver, o primeiro passo é levantar a cabeça e lembrar que tem uma coroa aí. Existe uma coroa na sua cabeça. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu devia ter trazido uma coroa. Tem alguma coisa que a gente poderia... Não tem, né? Não, o celular eu acho que vai estimar. Pode ser qualquer coisa. Pode ser. Sua cor é a cor de laranja? Que cor é a sua predileta? Verde? Eu sou amada. Vocês não aceitam ninguém. Se a pessoa não ama, não tem conexão real, não fica perto, né? Olha só. Gente, isso aqui não é uma coroa, mas imagina só. Ela está aqui, ela chega, ela está tentando resolver uma situação. Quando a gente olha só, tá doendo, etc, e dói mesmo, e a gente fica de cabeça baixa, a gente não resolve, porque a gente não enxerga as possibilidades, né? Como esse evento aqui, ele contribui para que todas nós consigamos enxergar novas oportunidades. Imagina que é uma coroa aqui, olha só. Ela precisa andar... Olha, gente, eu adorei, gente, ela fez aqui. Adorei. Obrigada, amor. Nossa, eu devia muito ter trazido. Então, imagine só. Olha só. Desce lá de cabeça erguida. Olha como ela precisa se concentrar. Olha só. Salva de palmas.
Gente, isso é simbólico, mas é o que a gente precisa criar todos os dias, no nosso imaginário, antes de sair de casa. Vocês acham mesmo que alguém vai enfrentar uma mulher que chega num lugar assim? Não vai. Vocês acham mesmo que alguém vai humilhar uma mulher que chega num lugar assim? Não vai. Não há possibilidade dela ser humilhada ou de eu ser humilhada, porque todos os dias nós precisamos lembrar que existe uma coroa na nossa cabeça. Alguém mexe com alguém que tem uma coroa na cabeça? Você precisa lembrar todos os dias uma coisa: o leão, ele não é o mais forte da selva, vocês sabiam? Ele não é. O elefante é o mais forte. Se ele der uma patada na cabeça do leão, ele mata o leão. Se ele fizer assim, ó, ele mata. Mas o elefante não tem noção de quem ele é. O leão, independente do que aconteça, ele chega como? Aí todo mundo vê o leão chegando e fala: deixa eu sair, que com esse daí não dá para competir. É assim que a gente precisa se comportar. Porque a postura vai atrair a fartura. Coloca isso na cabeça de vocês, literalmente. Postura para que você ocupe o lugar que você quer estar. Postura para que ninguém te desrespeite. Postura para você respeitar a sua história. Postura para você realizar o seu sonho. E quando eu estou falando de postura, eu estou falando de postura no sentido de amar a si. Levantar a cabeça é amar a si, é olhar para si. Tem alguma Elaine aqui hoje? Alguma mulher aqui sentada aqui que chama Elaine? Levanta. Tem duas Elaines? Deixa eu ver. É Elaine também? Tem mais alguma? Alguma de vocês tem uma filha? Vem aqui. Vem cá. Eu estava vindo para esse evento hoje. Gente, uma salva de palmas, pessoa maravilhosa aqui. Eu vou levar essa coroa. Cadê? Quem é criativa demais? Tá vendo, gente? A gente resolve tudo. Obrigada, tá bom? Obrigada. Você tem uma filha? Tá bom, eu estava vindo hoje para o evento. Eu não te conheço, estou te conhecendo agora. Vem aqui, que agora você é a protagonista. Fica aqui na frente da câmera. Eu estava vindo hoje e eu acredito muito que a pobreza, ela pode e deve ser superada nas suas 3 dimensões: econômica, emocional e espiritual. E eu estava falando com Deus, eu falei: Deus, nossa, que maravilha, eu estou indo para um evento, porque Nação Valquírias se chama Nação Valquírias por conta do maracatu de Recife, Nação Porto Rico, Nação Baque, é uma homenagem, porque a minha história começou com um tambor. Por isso que as frases que estão lá nas Valquírias está escrito assim: nunca se esqueça que nossa história começou com o som grave de um tambor nas mãos de uma menina favelada. E eu estava vindo, você pode segurar para mim? E Deus falou assim para mim: tem uma Elaine lá no evento hoje. Aí eu falei: que maluquice, que tem hora que eu falo para Deus. Ele falou: pode chamar e você vai saber quem é ela, porque ela tem uma filha, ela tem uma menina. E eu falei: eu vou chamar e eu vou falar o quê? Ele falou: na hora eu vou falar o que é para falar para ela. Então é o seguinte, Elaine. Deus, gente, eu não tenho religião, não sou pastor, não tinha nada de errado se eu fosse também. Mas Deus, espiritualmente, Ele pede para você marcar no teu relógio. Que dia que é hoje? 26. Ele pediu para falar lá na hora que eu estava no voo. Isso eu lembro claramente, que era para você marcar no dia de hoje, neste evento. Ele falou para você marcar daqui 1 ano, nesse mesmo dia, nesse mesmo tempo e nesse mesmo horário.
Ele falou que aquilo que você está buscando de negócio, ele falou que você não vai acreditar no que vai acontecer com você. Que aquilo que você está batalhando, que aquilo que você e sua filha, que a sua filha é o seu motivo, é tudo, que o que vai acontecer é tão grande que todo mundo vai saber que ele esteve com você. Então, é um chamado para você aqui hoje, para você olhar para a sede das suas emoções. Você faz terapia? Faço. Maravilhosa. Aprofundar e andar juntinho e coladinho com a superação da questão espiritual, que você está a um passo de voar, mas voar tão alto para estar aqui nesse palco inspirando outras mulheres. Você veio de onde? Eu vim de Pojuca, mas eu não sou de Pojuca, eu sou de São Paulo. E você veio para cá, para o evento? Hoje eu moro em Pernambuco, né? Eu sou guarda municipal em Pojuca. Olha, depois eu quero pegar seu contato, depois eu quero pegar o contato dela. Eu não acredito, eu falei, não vou falar que isso daí é uma maluquice, pode falar. Então, que Deus te abençoe, que bom que você está aqui, que bom que a gente se encontrou, depois eu queria ter o WhatsApp, eu quero muito conversar com você, tem outras coisas para a gente conversar, mas marca. Pode marcar. E no próximo evento eu vou vir aqui com as meninas só para a gente se encontrar aqui no próximo evento e a gente saber tudo o que aconteceu. Que Deus te abençoe, tá? Vamos junto. Era uma mensagem que eu tinha para passar. Gente, estamos indo para reta final disso aqui. Obrigado, meninas, por ter me permitido falar, por ter permitido trazer a minha história. E levem para a vida de vocês. Uma rainha deve andar de cabeça erguida para a coroa não cair. Deixe as pessoas dizer que você é exagerada, intensa, complicada. Meu Deus, como é difícil lidar com ela. É aí que mora a sua autenticidade. Quanto mais complexa, mais poder. Quanto mais as pessoas... Gente, o que eu mais escuto sobre mim é: como, meu Deus, a Amanda muda muito. Eu falo que a mudança para você é atualização para mim. Eu vou fazer o que precisa fazer, eu vim para fazer história, vocês vieram para fazer história. Busca a sua autonomia, mas, sobretudo, busca a sua autenticidade. Ninguém pode parar uma mulher que sabe o que veio fazer aqui. Lembra, quem é você? Aprenda a dizer quem você é sem dizer o que você tem. Eu vou dizer aqui, uma rainha deve andar, e vocês vão responder de cabeça erguida para a coroa não cair. Combinado? Eu vou falar 3 vezes, então pode levantar, que nós vamos encerrar. E de cabeça erguida. Olha aqui, tem até uma coroa. Então vamos lá. Uma rainha deve andar. Nós vamos mais forte agora. É de cabeça erguida e aqui, de cabeça erguida mesmo, ok? Uma rainha deve andar para a coroa não cair. Uma rainha deve andar. Uma rainha deve andar para a coroa não cair. Uma salva de palmas para vocês, que são maravilhosas. Obrigado, meninas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tamo junto, tá bom?